Quando você começa a empreender, você fala assim, cara, o que eu tinha pode ser muito melhor. A minha vida pode ser melhor ainda. E eu não tô falando, gente, só de resultado financeiro. É o quanto que eu posso evoluir a cada dia. E eu não tô falando que é feio ser um funcionário. Cara, se você tá feliz, se tá legal pra você, e você tá conseguindo ser empreendedor dentro do teu funcionarismo público, que é todo dia indo lá, fazendo o melhor, trazendo o melhor para aquele lugar, se superando, mas é porque a gente veio para cá, para isso, né, para o mundo. Claro. Então, o empreender para mim é dinâmico, e como eu gosto dessa correria, esse dinamismo, hoje eu me encontro muito mais no empreendedorismo por isso. Porque não tem barreira, se você quiser. Não tem limite, se você quiser. Você vai embora, você corre. Você acha que a tua cabeça assim, Pedro, o que você pensa? Por exemplo, é melhor o cara empreender aqui, estado menos desenvolvido, ou em São Paulo, por exemplo, que é um estado mais desenvolvido, mas também a concorrência, ela se torna maior proporcionalmente? Bom, o assunto é empreender em saúde, né? Vamos falar dos pontos positivos e negativos daqui. Hoje, para quem quer ser muito bom, falta gente muito boa. Então, você quer empreender em saúde sendo muito bom, você vai ter público aqui, cara. Acabou. Então você vai se dar bem, porque é só você ser muito bom. E acabou-se. Até o posicionamento fica mais fácil. E fazer o teu, né? E vai, segue o teu caminho. Agora, você quer procurar gente muito boa lá em São Paulo? Tem um monte. Entende? Então, assim, hoje precisa de gente querendo ser muito bom aqui. Eu não tô falando mal do estado, eu tô falando em termos de um chamamento. Bora, gente. Bora desenvolver esse estado através de proficiência, de eficiência, de ficar muito bom, de ofertar melhores serviços. Porque isso hoje existe uma demanda grande e ela está reprimida. Tem poucos. Agora, se você for pensar em números, em escala, em gerar, vamos dizer assim, é porque hoje você pensar em margem, escala e recorrência para um negócio, a escala fica defasada. Por quê? Porque se você quiser mais gente muito boa para te acompanhar na evolução, na correria, vai faltar. E falta sempre. Falta. E então hoje eu digo assim, se você, uma clínica, vamos falar de uma clínica hoje no meu ramo, uma clínica odontológica. Se você fizer assim, você não aparece um monte de profissional muito bom. Não. Mas dependendo do lugar, sim. Então tem seus prós e contras. Eu acho que hoje o Acre é um excelente estado, população que abraça todo mundo que chega e que hoje, pela quantidade de habitantes, você pode se desenvolver muito bem aqui. Lógico, tem algumas limitações, questão de curso, você evoluir, mas para quem quer sempre evoluir, isso não é problema. Não é um padrão. Porque, cara, eu sou professor, eu tô vendo gente falando, não tem curso. Eu já dei curso gratuito, eu sou professor de instituição, a gente tem curso de pós-graduação aqui. E tem lá atrás, né, cara? E é isso, aí é valorizar o que tem, já tem bastante coisa, mas só que ir buscando incessantemente. Eu vejo assim, os vários alunos que já passaram por nós, pouquíssimos continuaram querendo crescer. E os pouquíssimos que continuaram querendo crescer estão muito bem. Então é só isso. Diferenciando no mercado cada vez mais, né? Simples assim. Top. E daqui a pouco estão virando teus concorrentes também. E eu falo pra eles, teve um que uma vez falou assim, professor, a paciente veio aqui comigo, aí vai aí contigo, aí é sacanagem, aí não dá. Eu falei assim, cara, eu acho que ela vai fechar contigo. Se ela estiver procurando um serviço tal, ou Y, porque eu não faço isso. Porque o meu era uma parte cirúrgica só, e ele fazia mais coisas na clínica dele. E foi dito e feito. Então, assim, legal. Eu hoje me especializei em reabilitação de maxilares atróficos, casos mais extremos. Então, o paciente vai me procurar, ali eu vou fechar mais fácil. Agora, para outros casos que talvez envolvam mais especialidade, talvez vá lá no consultório dele que tem mais outras especialidades. Então não vira uma concorrência, porque eu me posicionei em casos mais difíceis. Tem um público-alvo hoje, né? Ponto. Legal. Eu achei o que eu queria, dentro do que eu gostava, e aí, fora a parte de empreender, dentro da parte técnica, eu fui me especializando cada vez mais. Para buscar assim, onde que é o caso impossível? Caso impossível, caso assim difícil, eu quero fazer mais esse. Complexo, né? Porque num caso impossível tem menos concorrência. Então hoje assim, eu busco, é mais difícil, lógico. Mas eu busco a dor de cabeça é maior. Mas eu busco isso e aí ali eu tenho menos concorrência. Lógico, porque é toda uma questão de anos e anos estudando, de investimento, experiência. Né? Então, hoje eu não vejo meus alunos como concorrentes. E não porque é professor, não. É porque eu estou buscando um nicho e aqui no Acre, tem poucos. Uhum. Mas daqui a pouco, se
outros vierem, eu até dei curso do que eu faço hoje, eu já dei curso de capacitação, imersão, de credenciamento das técnicas que eu fiz. Eu aprendi e credenciei o pessoal aqui, para que mais pessoas façam. Eu não sou aquele cara que vou segurar o ouro para não ter concorrência. Não, eu estou ensinando, estou aprendendo mais, e se tiver mais gente fazendo, daqui a pouco me chama para fazer, ou se não tiver, vai estar atendendo, porque eu não consigo atender todo mundo, entendeu? Legal. É nesse caminho. Como é que vocês fazem para conciliar essa vida? Porque, assim, são duas, o teu ramo técnico é um, a outra é psicóloga, Psicóloga. E você, dentista, entre aspas, Isso. né? Que é a parte técnica. Como é que fazer para conciliar a parte técnica e os negócios ao mesmo tempo, bem alinhado, até para não levar problema para dentro de casa? Por quê? O cara pensa assim, muita gente fala assim, cara, vai empreender com a mulher, ou então a mulher vai empreender com o marido e fala assim, cara, tu vai acabar com o teu casamento. Pode saber, tu vai levar, não tem como dividir empresa e a família, os negócios. E a gente sabe que não é assim, dá para fazer sim. E aí por isso que eu quero saber, existe uma fórmula mágica ou existe uma fórmula simples, mas como fazer para dividir bem essas coisas e não levar a treta para dentro de casa, que a gente sabe que casamento, empresa, é o bicho. Né? Mas é aí que tá. Lógico que isso é com tempo, é com maturidade. A gente apanhou muito, levava serviço para casa, levava o empreendimento para cama e ficar conversando sobre aquilo e falar, opa, esse aqui é o limite, para aqui. Mas eu tenho uma visão diferente da maioria, às vezes, em relação a sociedade, a negócios. Hoje, para mim, ser sócio, ser empreender com outra pessoa é igual um casamento. É igualzinho. Então, se você empreende bem em casa, você consegue empreender em outros lugares. E eu já tive outros sócios que, no final das contas, eu vi que a pessoa que mais se assemelhava às minhas ideias, ou então a que a gente mais conseguia atingir um ponto de consenso com maturidade, era minha esposa. Então, só tem uma sócia que eu admiro mais do que tudo, que eu quero que continue pro resto da vida. É ela. Então, qualquer negócio que eu vá abrir, ela tem que estar no meio. Igual a minha clínica hoje, ela não está lá rotineiramente. Mas de vez em quando tem coisa assim que ela tem um jeito mais especial para lidar com as pessoas. Eu falo, vai lá porque tá difícil. E ela vai. Então, eu tô no empreendimento dela. Hoje, eu vejo que se você não quer empreender com a sua esposa, é porque você não entendeu, então, o casamento, o matrimônio, você dá CD e tudo mais. E aí, se você não tem nem esse entendimento do casamento, como é que você vai ter na sociedade? Eu falo isso até, assim, eu comentei com ela um dia desse, se o cara é muito sacana com a mulher, se a mulher é muito sacana com o homem, eu não sei se eu quero empreender, não. Eu penso isso hoje porque eu vejo assim, o que eu faço no meu casamento é o que eu quero fazer em sociedade. Tem as coisas corretas, né? Alinhadas. E o porquê que eu quero estar em sociedade com ela é porque hoje, o que eu buscaria, um perfil de liderança de pessoas para minha empresa, ela tem. Então talvez, quem está me ouvindo, a esposa ou o esposo não tem isso. E ok, aí você empreende com outras pessoas. Mas eu estou falando do meu caso específico, tá? Não é a grama do vizinho, eu estou falando da minha. Hoje eu quero empreender com ela e todos os negócios que eu tiver, eu quero que ela esteja próximo ou presente, porque ela tem um perfil de liderança que eu busco em outras pessoas, que eu não tenho. Ela tem um perfil de liderança de pessoas que eu não tenho. Eu sei gerir o processo, eu vou lá na correria, eu tenho um perfil mais agressivo e ela é o contrário. Então, é necessário uma empresa. Ela vem com mais sabedoria, calmaria. Ela vem com a parte dela. E aí a gente consegue alinhar. Então, assim, se você hoje não tem com a sua esposa, tenta achar dentro da sociedade sua lá o ponto em comum de vocês. E se vocês empreendem juntos, achar o ponto em comum lá também. Então, dentro da empresa nossa, por exemplo, ela cuida da parte técnica, ela tá lá, ela é o coração da empresa, e a gente cuida do financeiro, eu, a Anne. Então, a gente tá cuidando de uma parte, o outro cuida do outro. Não é aquele negócio que todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se dá conflito dentro de casa, fora de casa, tem que alinhar. Alinha. Tá aí um negócio bacana, cara. Eu fui fazer um curso uma vez, ele falou um negócio que eu parei, eu falei, porra, o curso valeu aqui. Valeu. Ele falou assim, sabe por que eu não perco mais paciente? Porque eu cobro tão caro. Eu aprendi um negócio chamado alinhamento de expectativa. Ele falou assim, vou te mostrar na prática. Ele chega pro paciente, no começo ele conversa, no meio do tratamento ele conversa, no final ele conversa. Ele alinha como ele chegou e como ele tá, porque senão o paciente esquece. E esse alinhamento, ele falou assim, é constante a vida inteira. A hora que você aprender isso,
Você vai se dar bem com sua mulher, você vai se dar bem com não sei quem. Ele ganhou o curso, eu tava na Bahia, tava ruim o negócio, pagando cara pra ir daqui do Acre pra lá. E eu cheguei pra minha mulher e falei assim, a gente tem que aprender que empresa, nosso casamento, tudo, alinhamento de expectativa. Você pode deixar de seguir esses caras tudinho que estão na internet aí. Esquece e ouve isso aí, alinhamento de expectativa. A tua vida inteira vai ser isso. É alinhar a tua expectativa com o que tu tem hoje, alinhar a expectativa das pessoas que estão contigo, alinhar, e é todo dia. Todo dia. Então, assim, eu e minha esposa, a gente vive alinhando expectativa. E quanto não tornou mais madura a nossa convivência? E os nossos funcionários, a mesma coisa. Ela tem essa capacidade, assim, é fora do comum, de alinhar a expectativa de uma forma mais suave. Eu já não tenho. Eu vou alinhar e às vezes eu pioro a expectativa. Mas, então, esse ponto de alinhar a expectativa, nossos, melhora o empreendimento. É de você, ó, a expectativa minha é essa, para você, para minha esposa que está empreendendo comigo, ou para você, meu funcionário. Alinha com o que você quer. Então, tem gente que não quer estar lá. Não tá alinhado no mesmo propósito, né? Vai embora. Tem que sair, né? Não é nem o propósito, porque cada um tem o seu. É a expectativa. É porque o propósito, ele vira uma palavra muito ampla. A expectativa ela é muito específica. É assim, ó. Qual que é a tua expectativa hoje aqui? Se tu viesse e falasse isso e isso. Beleza. Então eu vou tentar falar isso e isso. Ah, mas eu não consigo falar sobre isso. E maior a expectativa demais também, a frustração. Exato. Também. Então hoje eu chego para as pessoas que querem ser minha sócia, eu falo, ó, a minha expectativa é essa. Mas você quer? Tá tudo bem. Se você não quiser, tá tudo bem. É porque às vezes a gente gera expectativa demais. E empreender é isso. Você gera expectativa porque o outro fala que é muito bonita. Não é. Empreender é difícil. Para. Igual o parceiro mandou aqui pra mim, ó. Menos expectativa, mais realidade é igual a felicidade. Mas faz todo sentido, né, cara? Faz todo sentido. E puxando isso aí, se você tiver muita expectativa, a outra pessoa tem que ter mais expectativa. E aí vocês vão pra realidade juntos. Legal. Entendeu? Então hoje todo alinhamento, toda a maturidade que eu tenho de negócio e com minha esposa e tudo, do alinhamento de expectativa. Esse curso valeu pra mim, porque eu assim, cara... E de vez em quando eu paro para alinhar a minha expectativa. Porque eu crio uma expectativa na minha cabeça demais e eu falo, ih, rapaz, peraí, isso aqui não dá não. Eu botei na minha cabeça o ano passado que eu ia dar curso no Brasil inteiro. Aí eu esqueci do meu consultório. Falei, peraí, cara, eu acabei de reformar, de gastar. Opa. Tu tá entendendo o alinhar a expectativa? Eu falei, peraí, no máximo 1 ou 2 cursos e olhe lá, né, fora daqui. Uhum. Porque a expectativa era uma coisa, mas ela não condiz com a minha realidade. Você tava falando aqui um negócio que eu achei bem interessante. Você tem uma cabeça bem diferenciada. E como a gente está falando de empreendedorismo, acho que um dos maiores gargalos do empreendedorismo, ou do empreendedor, ou do empresário, é gerir pessoas. E a gente sabe que não é fácil, porque são várias cabeças diferentes, com mentalidade diferente. O que você acha, ou qual a fórmula para gerir um negócio, vamos supor, sei lá, com mais de 20 pessoas, 30 pessoas, ou sucessivamente que tem aí empresas que hoje, por exemplo, vamos pegar aqui uma empresa aqui que tem uma rede que tenha 3.000 funcionários, por exemplo. Como fazer para gerir pessoas? Primeiro ponto para mim, gestão de pessoas é a autogestão. Porque eu vejo que tem muita deficiência nesse ponto. Como é que você vai gerir os outros se você não consegue gerir sua cabeça? Legal. E aí, si mesmo não governa mais nada. Exato. Eu hoje consigo gerir um pouco melhor porque eu consigo gerir melhor minha cabeça. Gerir melhor meu comportamento, gerir melhor meu foco. Então o comportamento humano, o dos outros, é difícil de você controlar, mas os seus... Você tem que tentar controlar, que já é difícil também. Então, você quer gerir pessoas? Começa na autogestão. Eu aprendi, assim, a duras penas, porque eu não conseguia me controlar. Eu aprendi a controlar essa ansiedade de querer tudo ao mesmo tempo e comecei a me autogerir e hoje eu consigo ter uma autogestão legal. De não atropelar as coisas. Respeitar os processos. Respeitar os processos. E aí você passa a respeitar mais as pessoas. Entender que cada um tem uma demanda específica, cada um tem um jeito específico. Tem pessoas que não querem estar ali e às vezes você tem que mandar embora. Então hoje, na minha opinião, para gerir bem, primeiro ponto, autogestão. Segundo, que muita gente não faz, fazer um curso. É demandar ou delegar para outra pessoa se você não conseguir fazer. Como eu falei, eu chamo a minha esposa para fazer a gestão de algumas coisas, porque eu não sei. Quando você faz a autogestão, você sabe que você é bom, que você não é. Não é possível. Você não para pra pensar assim, cara, eu sou péssimo nisso, mas isso aqui eu sou bom demais. Então eu sou muito bom em algumas coisas, mas eu sou péssimo em outras. Não tem como você ser muito bom em tudo. Então para, e aí vê o que você é muito bom, o que você não é, você passa para outro, aí delega para começar a gerir melhor pessoas.
Hoje a gente tem uma gestão eficiente, principalmente aqui no Acre, dentro das 2 empresas que a gente tem, porque a gente pensa muito nisso, pensa no funcionário, alinha expectativa, a gente tem a autogestão constante e está ali constantemente buscando, vamos fazer um curso, vamos melhorar isso, como que a gente pode melhorar o processo para melhorar a expectativa da pessoa. Hoje eu vejo que falta isso, a autogestão, o controle do teu comportamento e aí alinhar a expectativa e você também estudar para fazer isso. Ou delegar para a pessoa que vai fazer. Cara, você estava falando um negócio aí que eu achei um barato, que é uma das coisas que eu, desde quando eu conheci o trabalho, que era a parte de curso, você falou de curso. Você tem essa parte muito forte educacional. E hoje eu queria saber como é que tá a tua cabeça com relação, principalmente com esse mundo digital que a gente tem hoje. Porque a gente que é empreendedor, às vezes, pensa em escalar um negócio, pensa em fazer, dar cursos, infoproduto, né? E como é que tá a cabeça do Pedro hoje com essa parte também? Já testei, como já falei aqui, testei várias coisas e uma delas foi essa. E quis empreender nessa área. E eu vi que era possível, é algo que pode ser escalável, mas eu teria que esquecer outras coisas. E aí eu ia desfocar, eu acabei desfocando, então eu vi que assim, não é algo que eu vou abandonar, porque você pode alcançar mais pessoas com o que você aprende, com o que você empreende, só que é algo que eu vou deixar para depois. Só que não é um depois longe. Acabei de começar um projeto devagarinho, Silene, devagar, eu tô devagar. Eu acabei de começar um projeto que chama Escola de Negócios para Dentistas. Só que eu não quero vender curso. Eu não quero vender cursos lá. Por quê? Porque o mercado já tá cheio de gente vendendo cursos. Tem, né? E se eu vier, mesmo com a minha personalidade, vai ser muito diferente. Só que tem poucas pessoas querendo passar o seu conhecimento, que foi adquirido, igual tô fazendo um MBA, o segundo MBA já, de marketing, gestão e geração de valor. O outro foi de marketing e venda. Então, eu tô buscando muito isso e eu quero passar pro pessoal de graça. De graça. Então, assim, a gente vai começar a gravar conteúdo pro YouTube, começar a gravar o dia a dia, porque esse conteúdo de empreendedorismo, ele é necessário para todas as áreas, não é só para odontologia, para minha área, igual na nossa clínica tem psicólogo, físio, fono, então tem outros profissionais e nenhum deles tem na sua graduação noção boa de empreendedorismo como um todo, não só de vendas. Hoje, isso seja enraizado, implementado dentro dos negócios. Na graduação, na pós-graduação, dentro da instituição que eu dou aula, eu comecei a dar cursos de gestão e empreendedorismo. Então, curso de ortodontia me chama. No nosso, a gente fala muito sobre isso, porque falta. E aí eu falei, poxa, então com o que eu estou aprendendo, tudo que eu aprender lá, eu vou falar aqui. Aí eu montei uma página, problema, né? ponto. Então, assim, o que eu vou fazer? Falei com o videomaker, uma vez por semana, para não arrumar mais coisas, senão depois... já chega hoje. Então, todo dia eu arrumar mais coisas igual eu arrumava, eu acordava mais cedo ainda, eu já acordo 4. Época eu estava acordando 3. Eu falei, não, calma. Então, eu estou começando esse projeto, que depois eu posso começar a vender coisas e tudo, mentoria, alguma coisa. Isso pode se tornar algo bem rentável, mas agora... Se for bom, a galera vai querer, né? Ponto. Então, hoje, assim, eu estou muito preocupado com o produto. Eu vejo hoje o que eu estou começando como se fosse o... Tá, mas, gente, salva as comparações, né? Como se fosse um iPhone. Ninguém mais compra o iPhone, né? Porque ele tem aplicativo tal. É porque é um iPhone. Então eu quero que o foco seja no produto, assim, que aquilo ali seja interessante para a pessoa, que realmente, antes dele consumir aquilo, ele já veio sabendo que tinha. Então hoje eu quero que o produto principal seja o conteúdo. O conteúdo que está ali dentro, a qualidade do conteúdo. A pessoa que não tiver condições de comprar, que ela se alimente daquilo ali, e que o dia que eu não consegui fazer, eu tava meio gripado, esse dia deu para fazer, não é uma obrigação minha hoje, porque os focos que eu tenho hoje, 2 principais, é aquilo ali. Aí esse aqui não vai ser um foco, vai ser um projeto paralelo que vai fazendo. Então, hoje, a minha perspectiva é me manter focado nisso, em projeto paralelo, para que seja fácil eu passar esse conteúdo de empreendedorismo para outras pessoas. Que elas possam se alimentar facilmente disso também, entendeu? Então, teoricamente, todo dentista precisa vender. E se quiser seguir a página lá, é END. É o final das escolas normais. A minha expectativa é essa. É que acabe legal, todas as escolas. A expectativa nossa é que seja o final do formato que existe hoje.
E o formato de graduação, de pós-graduação, de tudo, tá muito ruim. Você tá falando isso do nível superior, não Nível só superior, do base. de base, tudo. Ele focar mais nessa parte financeira, ele focar mais nessa questão de crescimento e desenvolvimento, o empreendedorismo leva a gente para isso. Então, assim, hoje começa como o End, que é uma escola de negócio para dentistas, trazer só conteúdo, não vou vender curso para ninguém, já deixo claro aqui. Vai lá para se alimentar do que eu estou me alimentando. E isso foi o que me trouxe para a docência, inclusive. Foi de uma forma mais egoísta que eu vim parar na docência. Eu gosto mais da docência pelo motivo de eu aprender na hora que eu ensino. Então, eu adoro compartilhar com o aluno, adoro, mas a hora que eu estou aprendendo, a hora que eu estou ensinando, eu estou aprendendo mais ainda. Então, ali no projeto, no End, é para compartilhar. Eu vou aprender mais e vou compartilhar. Mas teve alguma coisa, por exemplo, você acha que é importante a gente falar, tanto da parte técnica, alguma coisa que é importante enfatizar? Da parte técnica, eu diria a mesma coisa que eu bati aqui várias vezes, se torne muito bom em alguma coisa e fique ali por um bom tempo, 5, 10 anos, aprimorando, atingindo proficiência, entenda que tem o tempo. Depois disso, é que você vai ampliando o seu horizonte. E aí a hora que empreender se torna algo realmente, aquela gana que vem, emocionante, porque você começa a ver que a evolução é necessária, é obrigatória. Então hoje, deixar um recado final primeiro de tudo, ver se você quer isso, o autoconhecimento, a autogestão, e se você quiser, corra atrás para atingir a proficiência e depois não tem mais limite. É simples esse caminho, só que é difícil quando você está passando por ele, porque eu passei e foi ardido, bem, doído, sofrido, só que hoje faz sentido. Eu já vi tanta gente falar assim, não, depois os pontos se unem, depois fica tudo conectado, e é realmente assim. É realmente assim para quem já se conheceu, se tornou muito bom, se encontrou de verdade, né? Isso, e começou a evoluir naquilo ali. Então, fica conectado depois se você seguir esses passos. Então, o recado para quem está aí querendo seguir o mesmo caminho do Pedro seria esse, né? Esse alinhamento de expectativa, realidade, se achar no mundo, se achar no mundo, né? E botar o negócio para fazer acontecer.